Eu estou falando aqui do adicto, o escravo da droga, o totalmente comprometido com a droga. A adicção é uma doença que escraviza. Ela afeta as pessoas próximas também. A gente está falando aqui dos codependentes. O filho que usa droga, ele afeta o pai, afeta a mãe, afeta os tios, afeta os irmãos, afeta os avós. E ela afeta todo o social em volta. Afeta o emprego, afeta as relações sociais. É por isso que lá no início, lembra, eu falei, ele vai se isolar. Ele vai se isolar porque ele sabe que ele vai afetar todo mundo. Olá, gente. Aqui é o psicólogo Mário Pacheco. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós vamos dar continuidade nessa série de vídeos que nós temos que envolve as questões de dependência química, as questões de ansiedade, as questões de depressão. E esses vídeos e até o curso que nós estamos lançando aqui na internet é um curso que ele não é somente voltado para o psicólogo. Ele é um curso também voltado para o codependente, os pais, os esposos, as esposas, o psicólogo e para o próprio adicto. Porque todo esse conjunto de palestras e o curso em si vão te ensinar e te explicar direitinho o que é dependência química e o que a gente tem e o que a gente pode fazer para que a pessoa saia disso, para que a pessoa mude o seu estilo de vida. Então hoje especificamente, o nosso assunto, nós vamos utilizar aqui um termo que muita gente utiliza. Tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta. O termo é adicto. O que significa adicto? O que é um adicto? Por que esse termo? Adicto e dependente químico é a mesma coisa. Adicto significa escravo. A literatura dos 12 passos, que é aquela literatura utilizada no NA, né, nos Narcóticos Anônimos, também no AA, nos Alcoólicos Anônimos, ela utiliza a palavra adicto, né? Ela utiliza muito pouco a palavra dependente químico, ela utiliza muito a palavra adicto. E ela deixa bem claro lá que o adicto é uma pessoa que é escravo, né, de uma substância. Então nós vamos entender um pouco o que é essa palavra e o que é o adicto. Para a psicologia, as adições, falando em adicto, adições seriam comportamentos que surgem assim como enfermidades, como patologias que afetam as emoções e que criam a condição da dependência. Para a psicologia é isso. A psicologia entende isso como uma adição, assim, ó. Aqui está o sujeito, daí chega a droga, vem chegando e adiciona. Adicionou, incorporou, muda os comportamentos, muda a vida toda. Para a psicologia entende isso. Para os 12 passos, entende como adicto o sujeito que é escravo do uso da droga. Por quê que entende como escravo? Porque a palavra adicto vem do latim addictus, que significa escravo. Em inglês, addiction, que é também baseado no latim, embora o inglês seja de origem saxônica, né? A ideia é de adicionar. Tem um autor chamado Décio Gurfinkel. Ele tem um livro chamado Adicções. Ele aprofunda um pouco mais esse tema. E aí tem uma frase dele muito interessante que diz assim, ó: segundo Décio, em outros termos, o conceito de adicto aborda a antiga lenda do indivíduo que vendeu a sua alma ao diabo e ficou refém do algoz. Um adicto, na verdade, é um homem ou uma mulher cuja vida é controlado pelas drogas. Estamos aqui falando do vício em si, não do usuário social, mas é bom que o usuário abusivo preste muita atenção para ver se ele já não está numa condição de escravo dessa droga. O movimento do adicto é usar drogas para sobreviver e sobreviver para continuar usando as drogas. Então essa é a ideia de escravidão. Ele usa a droga para sobreviver e sobrevive para continuar usando. Então,
Além de ser uma adição, quer dizer, adicionou, porque ele não nasceu usando droga, né? Adicionou a droga à vida dele e ainda existe essa questão da escravidão. O tempo todo ele está ali com aquele movimento complicado, aonde não tem mais nada a fazer a não ser usar, usar, usar. A adicção é uma doença que envolve muito mais do que o uso de drogas, tá? Muitas pessoas, muitos pacientes, às vezes, eles chegam à conclusão que já existia essa doença dentro deles, mesmo antes de terem usado algum tipo de droga, tá? Baseado simplesmente nos comportamentos que eles tinham, nos comportamentos compulsivos que ele tinha. Agora, ele normalmente chega nessa conclusão depois que ele entrou num processo de tratamento e que entendeu como ele era e o que a droga fazia nele. Aí ele vai dizer assim, desde pequeno já era assim, já era compulsivo, já era obsessivo, corria atrás de prazeres o tempo todo. E aí ele entende a ideia da questão da droga ter adicionado e o porquê que ele se tornou um escravo. É difícil a gente detectar, é difícil a gente diagnosticar. Por que que é difícil? Porque eu não quero chegar para um paciente e dizer assim, você é um viciado em droga, você já é um adicto, você precisa se internar, digamos assim. Então, por isso o processo terapêutico dentro do diagnóstico vai fazer o paciente entender se ele, como é que é o nível que ele está, como a doença já está interferindo ali nele. Por isso que eu defendo muito a questão da terapia nesse sentido, até chegar numa intervenção de uma clínica. E aí o que acontece? A primeira coisa que você precisa ter em mente, você que é pai, você que é adicto, você que é o psicólogo que vai tratar do adicto, você que é conselheiro terapêutico, você que é monitor. Primeira coisa que você tem que ter em mente, o isolamento da própria pessoa é o núcleo dessa doença. É a primeira coisa que a pessoa faz é se isolar. Tem outras características, né, como manipulação, mentira, as inversões de valores. Quando eu falo em inversão de valores, é não valorizar os valores normais que toda família tem. Então, ele se isola, inverte tudo isso porque ele precisa se proteger de uma sociedade que vai cobrar. Inicialmente a sociedade não estaria nem cobrando ainda porque ele está começando a usar, mas ele sabe que vai cobrar. Por quê? É errado usar droga, então ninguém pode saber. Então para isso eu começo a inverter os valores familiares que eu tenho para eu poder garantir para mim mesmo que eu estou fazendo uma coisa para mim porque eu gosto e não vai dar problema nenhum. Por enquanto. O adicto costuma pensar assim, o mundo está errado, eu estou certo. É a crença de um adicto e o mesmo pode perder a capacidade de exercer as suas atividades cotidianas e perde especialmente a capacidade de sentir. Quando a gente diz que ele perdeu os valores familiares, que ele se isolou, que ele começa a mentir, que ele começa a manipular, ele vai perdendo a capacidade de exercer as atividades cotidianas, porque não dá para ele viver dentro daquele social que a família exige, que a sociedade exige e usa droga. Então ele se isola, perde todas essas capacidades e inclusive a primeira capacidade que ele tem que perder é a capacidade de sentir, que é para ele não achar que ele não está se sentindo culpado, mas na verdade ele vai estar se sentindo culpado o tempo todo. Normalmente o adicto tem uma vida dupla. Ele tem períodos de autoconsciência e de percepção da realidade, né? E não. Tem e não tem. Isso acontece por quê? Por causa do rebaixamento cognitivo que existe toda vez que ele utiliza. Então, quando a gente fala ele tem uma vida dupla, é porque tem hora que ele está realmente dentro da realidade e aí a realidade para ele é pesada, é difícil, porque ele sabe que ele está usando droga, porque ele sabe que ele vai trazer problema para ele sabe que ele vai trazer problema para a família, ele sabe que ele vai trazer problema para todo mundo, ele sabe que ele vai estragar a vida dele. Só que como ele está utilizando droga, existe aí um rebaixamento cognitivo. É aquela coisa assim, ó, aqui está a cognição, o cérebro, ele bota uma capa aqui em cima, sabe? Ele esconde aquilo, porque ele vive em cima de um desejo que ele tem de uma substância que ele experimentou e que para ele está sendo sensacional, que é a melhor coisa que ele faz na vida dele. Isso a gente chama de desejo incontrolável de usar. Bom, antes de entrar em recuperação, um adicto normalmente não admite
ter um problema com as drogas. Mas até que ponto ele não admite? Ele não admite até o dia que a droga falta. O dia que ele não tem mais dinheiro para comprar a droga, o dia que ele não consegue mais beber, o dia que ele não consegue mais cheirar, o dia que ele não consegue mais fumar uma pedra de crack, que começa a ter muita dificuldade para ele conseguir isso. Aí ele começa a entender que ele tem problema. Ele começa a entender que ele está numa obsessão, numa auto-obsessão para o uso daquela substância. Então ele começa a entender aí que ele tem problema. Terapeuticamente falando, é aí que você vai começar, porque aí já vai existir a questão do sujeito entrar na abstinência, entrar na fissura, ficar desesperado por ter que beber, por ter que usar. Então você é um adicto, você é um escravo da droga e você percebeu isso, porque você foi só ficar sem a droga, sem o álcool, que você começou a perceber o quanto isso fazia falta para você. Um adicto na ativa, né? O que é um adicto na ativa? Um adicto na ativa é aquele que está usando droga. O que é um adicto em recuperação? É aquele que parou de usar droga. Ele está sempre, né, mergulhado num auto-engano, mergulhado numa racionalização. O que é um auto-engano? Ele acha que ele pode usar, ele acha que não vai ter problema nenhum. Sempre assim, até quando ele percebe que ele já está bem comprometido, ele continua achando que não tem problema nenhum. Por que ele continua achando? Porque ele racionaliza. O que significa racionalizar? Para o adicto significa, não é só para ele, para qualquer pessoa a racionalização é assim. Mas o adicto, ele racionaliza demais. Ele diz assim, eu tenho razão, eu não quero nem saber da opinião dos outros, eu não quero nem saber do que a sociedade fala, eu não quero nem saber o que meu pai acha, o que a minha esposa acha, o que o meu marido acha, o que o meu terapeuta acha. Eu tenho razão, eu quero continuar usando. E aí, todas essas funções mentais e essas funções emocionais, elas vão ficar bastante comprometidas, porque não existe a realidade, existe só o desejo. O desejo do uso. E esse desejo, ele é psicológico, mas também ele é físico, porque existiu e existe aí a incidência de uma substância que está aumentando desesperadamente o sistema dopaminérgico dele, e como ele já tinha predisposição para aquilo, ele já caiu na armadilha, ele já se tornou um escravo daquilo, então ele tem que continuar usando. Essas racionalizações, esses problemas todos que acontecem com o emocional e com o mental, vai comprometer muito ele, até reduzir ele a um ser meio animalesco. Quando a gente fala em animal, eu tô falando do lado irracional mesmo. Tem muitos adictos que vivem entrando e saindo de instituições, entra em clínica, sai de clínica, entra em clínica, sai de clínica, começa tratamento, volta para casa, depois vai de novo pro tratamento, vive pensando em suicídio, sempre almejando a ausência da dor, sem compreender que essa ausência não pode ocorrer enquanto ele não tirar a droga. Então ele entra nesse movimento de tratamento, de clínica, de internação, de medicação, às vezes de cadeia, ideações suicidas, mas ele sempre pensa assim, eu não quero sofrer, então eu vou usar, que é para eu me sentir bem. Ele se sente bem alguns minutos, de repente volta tudo aquilo. E ele fica com um pouco de dificuldade para entender que ele só vai conseguir tirar aquela dor quando ele tirar a droga. Só que a retirada da droga é muito complicado. É muito complicado. A dor da retirada das drogas é terrível. Se você quer falar um pouco mais sobre esse assunto, você pode deixar nos seus comentários aí. A dor da retirada da droga, a gente pode abordar num outro vídeo, que é uma dor muito parecida com a dor existencial, que é o problema da existência no mundo, mas ela é muito mais profunda porque tem uma substância aí, né? Não é só isso. Se outras pessoas chegam perto para ele e sinaliza para eles o problema que ele tem, a resposta é sempre a negação e a continuação num processo autodestrutivo. Por que eu tô falando tudo isso? Para você entender o que significa adicto, o que significa escravidão e o que significa ele adicionou uma droga na vida dele, psicologicamente, materialmente, espiritualmente, biologicamente, então virou escravo. Apesar das semelhanças, a doença de cada indivíduo leva a determinadas insanidades, e não ter cometido algum absurdo,
ainda pode ser a justificativa para voltar ao uso ou continuar o uso. Parece que todos eles são iguais, mas não são, tá? Por quê? Porque cada indivíduo é um indivíduo. Cada pessoa é uma pessoa, existe aí uma subjetividade. Enquanto não acontece nada de algo terrível, ele continua usando isso como justificativa para estar usando todo dia. Hoje mesmo eu atendi um paciente que está tentando sair do álcool. A frase dele foi assim: não, eu tomei só uma cervejinha e tô vivo ainda não morri. Ou seja, dentro do processo terapêutico dele, eu sei que várias pessoas na família dele já morreram por causa do álcool. Então ele utiliza isso. Eu ainda não morri, né? Então ainda posso beber. Mas ele não sabe qual é o limite. Ele não sabe qual é o dia que ele vai morrer. Ele não sabe o tanto que ele precisa beber para poder morrer. Mesma coisa é o crack, mesma coisa é a cocaína. Aí, o que acontece? Acontece do sujeito chegar no fundo do poço. O fundo do poço de cada um é pessoal, mas a progressão da doença é inquestionável. A doença progride de uma forma rápida e progride mesmo. O sujeito começa a fumar um cigarro normal, depois ele vai beber, depois ele vai fumar maconha, depois ele vai cheirar cocaína, depois ele vai beber junto com cocaína e com maconha, depois ele vai usar crack, depois ele vai em festas e usa LSD, balas e não sei mais no que. No início existe uma fase que a gente chama de lua de mel. Eu já atendi muitos pacientes, principalmente usuários de crack, né, que chegaram ao ponto de dizer assim: doutor, chegou um tempo que eu achava assim que o crack era o grande amor da minha vida. Eu só conseguia fazer o que eu tinha que fazer na vida por causa do crack. Com o passar dos dias ou das décadas, caso a morte não venha primeiro, os outros caminhos não tem como evitar. Serão instituições psiquiátricas, serão clínicas para dependência química, serão prisões, além de uma completa falência física, mental, espiritual, emocional, acompanhado de uma total desmoralização. Então tudo começa de uma forma maravilhosa, que a gente chama da fase da lua de mel, e depois vai piorando, piorando, piorando. Gente, mais uma vez, eu tô falando aqui do adicto, o escravo da droga, o totalmente comprometido com a droga, tá? A adicção é uma doença que escraviza. Ela afeta as pessoas próximas também. A gente está falando aqui dos codependentes. O filho que usa droga, ele afeta o pai, afeta a mãe, afeta os tios, afeta os irmãos, afeta os avós. E ela afeta todo o social em volta. Afeta o emprego, afeta as relações sociais. É por isso que lá no início, lembra, eu falei, ele vai se isolar. Ele vai se isolar porque ele sabe que ele vai afetar todo mundo. Por quê? Alguém descobre que ele está usando droga, primeira coisa que acontece, ele cair na linha da desmoralização. E aí o que acontece? A esperança da pessoa se manter limpo, sozinho, vai se tornando cada vez mais difícil e cada vez mais falha. Porque ele promete que ele vai ficar limpo, ele promete que ele vai tentar, mas na maioria das vezes não consegue. Sem ajuda, não consegue. E isso tudo causa muita dor. Causa muita dor para quem está do lado dele e causa dor para ele também. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para perceber, porque a gente acha, não, ele tem um comportamento horrível, ele não tá nem aí para os outros. Isso é mecanismo de defesa para poder continuar usando. Que causa dor para ele, causa. Se você chegar para qualquer dependente químico, qualquer adicto e perguntar, se você tivesse a oportunidade de nascer novamente, você nasceria adicto? Ele vai dizer, não, qualquer um. Qualquer um que você perguntar. Eu não vi nenhum. Eu queria nascer adicto de novo. Eu nunca vi. E aí, toda essa dificuldade que ele causa para os outros e para ele mesmo, faz ele voltar constantemente ao uso. Pronto. Mais uma vez, é a questão da escravidão. Vale ressaltar que a doença, ela é progressiva, incurável, crônica e fatal. Progressiva, porque existe uma tolerância. O sujeito começa usando um pouquinho, e depois o próprio cérebro diz assim, não, eu não tolero mais só esse pouquinho, eu quero mais, aí mais, eu quero novas drogas, aí novas drogas. Então essa é a questão da
progressividade, da progressão. Ela é incurável porque ela não tem cura. Na verdade, a cura é a questão do sujeito entrar em recuperação, é a questão do sujeito entrar em abstinência, né? Ela é crônica. Uma doença crônica significa que é uma doença que tem vários aspectos. Pode ser por causa disso, pode ser por causa daquilo, pode ser por causa do social, pode ser por causa do biológico, pode ser por causa do genético, pode ser por causa do emocional. E ela é fatal, por quê? Porque ela mata. Se o sujeito não parar, ela morre. Ela pode ser tratada. E como é que começa o tratamento disso? Começa parando de usar. Quando os adictos se encontram e se identificam, eles percebem isso muito facilmente e conseguem perceber que eles precisam de ajuda. Um ouve o outro, sabe? Essa terapia dos 12 passos é a terapia dos pares. Um ouve o outro, eu fazia isso, já pensou, aí o outro fala, eu também fazia aquilo, né? Então, assim, precisamos parar com isso. Então, a dependência química, a adicção é uma doença progressiva, incurável, fatal e ela é crônica. Tem muitos aspectos, é por isso que precisa de tratamento. Durante o processo em que o dependente químico está lá no fundo do poço, né, que está com a vida completamente acabada, os problemas saltam aos olhos. O adicto pode notar as consequências do seu uso e procurar ajuda. A gente costuma dizer também que para um adicto o poço não tem fundo, porque às vezes ele está lá, ferrado, sem mais alternativa de vida nenhuma, mas ele ainda dá um jeitinho de cavar mais um pouco o fundo daquele poço e cai novamente. É uma coisa muito complicada isso, né? Porque parece que nunca chega esse fundo do poço. Agora, se ele tem algum tipo de ajuda, ele fala assim, realmente esse é o meu fundo do poço. Eu posso citar aqui, por exemplo, uma coisa muito interessante. Eu estou assistindo um seriado que chama Succession, né, na HBO, que tem um personagem que é adicto. E ele já vem numa série de perdas e prejuízos na família dele. É uma família que tem muitas posses, tal, de várias internações. Mas ele sempre acha que ele pode continuar, ele sempre acha que ele pode usar. E daí no dia do casamento da irmã dele, né, ele fazia muito pouco tempo que ele tinha saído de uma internação. No dia do casamento da irmã dele, ele teve uma discussão com o pai. Por causa de problemas na empresa deles lá. Eles são pessoas de posses altas e tal. E ele ficou muito chateado e ele saiu para o estacionamento e viu um sujeito lá fumando maconha. E daí ele chegou perto e já começou a manipular o sujeito e tal, e falou, não, eu quero cocaína. Aí o sujeito falou para ele, a gente vai ter que buscar em tal lugar porque eu não tenho aqui. Só que o sujeito estava utilizando também, além da maconha, estava utilizando uma substância chamada cetamina, que é um analgésico poderoso. E aí ele não conseguia dirigir, o sujeito não conseguia dirigir, né? Ele falou, não, eu dirijo para você. Na hora que eles entraram na estrada, o outro estava tão comprometido com o uso que ele já tinha feito, com a cetamina, com a cannabis, que ele não estava conseguindo nem dizer qual era o caminho. Estava chovendo, era noite, e o outro foi ficando cada vez mais ansioso, mais desesperado, porque ele queria, e pensava na cabeça dele, assim, né? Estava arrependido já do que ele fez, mas ele estava naquele processo, naquele desespero, naquela fissura. O carro bateu, caíram dentro de um rio e o outro sujeito morreu. Ele conseguiu sair porque ele não tinha usado ainda, o outro estava usado, morreu. E daí foi o fundo do poço dele. Precisou acontecer isso. Daí ele voltou para a clínica e foi recomeçar. Ou seja, ele não morreu, mas morreu alguém perto dele que também era um adicto, também era o escravo da utilização de substâncias, né? Presta atenção numa coisa, você que é psicólogo, você que é pai, você que é mãe, e você que é o adicto, você que é monitor de clínica, você que é conselheiro terapeuta, você tem que focar quando você estiver conversando com o paciente ou quando o paciente estiver pensando na vida dele, ele tem que focar no uso e não no parar de usar. Porque parar de usar, o sujeito vai ter que decidir ainda se ele vai parar. Só que quando ele foca no uso, ele percebe tudo que ele perdeu, ele percebe para onde ele está levando a vida dele, ele percebe de como isso está complicado e daí ele vai decidir se ele vai parar ou não. Aí ele vai focar no parar de usar. Então foca no uso e não no parar de usar, tá? Porque nós não escolhemos ser adicto, nós somos. Então assim, como é que era o meu uso? Até onde eu cheguei?
Por que que eu fiz isso? Porque eu usava tal, mas olha só a minha insanidade, olha quanto de coisa que eu fiz, olha o quanto de coisa que eu perdi, para depois você focar no parar de usar. Foca no uso, no movimento da pessoa. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, põe aí nos seus comentários. Vou ter o maior prazer em explicar isso melhor, se não ficou claro, tá? Entretanto, como outras doenças incuráveis, posso dar o exemplo aqui, por exemplo, da diabetes. A diabetes é uma doença incurável, mas ela pode ser detida se o sujeito fizer uma dieta, se o sujeito se abster, principalmente de alguns alimentos, principalmente de açúcar. A adicção é a mesma coisa. Ela pode ser detida se o sujeito se abster do uso da droga. Para isso, o adicto precisa estar disposto a admitir: eu tenho um problema com drogas. Eu sou escravo da droga, eu sou escravo do álcool. E aí, dentro do processo terapêutico, todas as restrições que ele tem a respeito disso, sabe? A questão de ficar arrumando desculpa, tudo isso, a gente vai trabalhar, tá? Porque ele precisa estar disposto a admitir que ele tem que pelo menos tentar, que ele é alérgico a drogas, que ele é um escravo da droga, e aceitar honestamente esse dilema da vida dele e começar a agir de uma forma positiva, com a ajuda do terapeuta, com a ajuda da família, com a ajuda do seu conselheiro terapêutico, com a ajuda do seu monitor, com a ajuda do seu psicólogo, com a ajuda até de um poder superior, porque ainda existe a questão da espiritualidade. Ao final, para a maioria dos dependentes ou adictos, o início da consciência plena acontece quando o indivíduo descobre que o que ele tem é uma doença e não um defeito moral. A dependência química é uma doença física, mental e espiritual que atinge todos os aspectos da vida do ser humano. Não é um defeito moral. Quando ele consegue entender isso, ele vai entender que ele tem um valor e que as drogas estavam tirando esse valor dele. E daí ele começa a aventar a possibilidade de parar. Muito obrigado, se inscrevam no meu curso, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, ativem as notificações e é um prazer sempre estar aqui com vocês. Até logo!